Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Como é bom estarmos juntos para buscarmos a presença daquele que vive e reina para sempre. Como vão vocês? Vai tudo bem? Vamos estar fazendo uma oração de agradecimento por esse dia. Todos juntos com o coração cheios de fé, oremos ao Senhor. Na tua presença que estamos, Espírito Santo da verdade, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia. Queremos ouvir a tua voz, falando em nossos corações. Abençoa o teu povo com paz. Abençoa o teu povo com vitória. Abençoa o teu povo com a bênção dos altos céus. Nós estamos aqui unidos nesse propósito de buscar a tua presença. E eu quero apresentar, Senhor, a todos que aqui estão, a todos que estão participando desta oração, vem abençoar com teu poder, vem abençoar com vitória, vem abençoar com libertação, com transformação. Abre os caminhos, abre as portas, concede vitória para o teu povo, Senhor. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor traga a cura. Aqueles que precisam de uma bênção financeira, que o Senhor traga a bênção financeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que em todas as áreas o Senhor abençoe a todos que aqui estão. Nós oramos e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e todos digam amém, e graças ao nosso bondoso e eterno Salvador. Eu pedi a Deus uma palavra antes de estar aqui. Eu falei com Deus, Deus, dai-me uma palavra, e Deus me deu uma palavra muito poderosa que eu vou ler para você, e Deus vai falar contigo. Existem duas grandes revelações de Deus dentro da Bíblia, é claro, porque a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus, amém? Então tem duas revelações bíblicas e vai ser muito forte o que Deus vai falar com você, que é o verso 1 e o verso 2 do Salmo 30. Nos diz assim, o verso 1 do Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Verso de número 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Existem duas revelações de Deus que eu quero te entregar nesses dois versículos. A primeira revelação está no verso 1, que diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. E não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Eu quero falar um pouco sobre isso. E eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não vai permitir, preste atenção nisso, Deus não vai permitir que os teus inimigos venham se alegrar contra você. Pastor Bruno, você está dizendo isso com base em quê? Eu estou dizendo isso com base na palavra.
não é uma ideia da minha cabeça. É uma ideia de Deus. Está escrito na Bíblia. Salmos 30, verso 1. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Então é a palavra que está dizendo. É a palavra que está nos revelando. Deus não vai permitir que os inimigos venham se alegrar contra você. O que isso significa, pastor Bruno? Significa que o inimigo quer te ver no chão. Para quê? Para se alegrar. O inimigo quer nos ver no chão. Para quê? Para se alegrar. Porque o adversário, ele se alegra na queda do servo e da serva de Deus. O adversário se alegra em ver o servo e a serva de Deus passando um momento difícil. Porque ele deseja que aquela pessoa venha desistir da fé, desistir da salvação, desistir de Deus. Mas o salmista, de forma muito corajosa, ele está dizendo no verso 1: porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrem contra mim. O salmista está dizendo que os inimigos não vão ter esse prazer. Os inimigos não vão ter esta alegria. A alegria de ver o salmista no chão. A alegria de ver o salmista passando pela provação sem resposta. Muitos podem estar na expectativa, esperando a sua queda, esperando você desistir, mas eles estão enganados. Seu adversário pensou que iria fazer uma festa para comemorar a sua queda. Essa festa já caiu por terra hoje em nome de Jesus. Porque quem vai festejar a vitória é você. Quem sabe o inimigo já estava preparando a festa para comemorar a sua derrota. Mas o inimigo perdeu a guerra, porque quem vai comemorar a vitória é a igreja do Senhor. Quem vai comemorar a vitória sou eu e você. Somos nós que vamos comemorar a vitória. Nós vamos comemorar a vitória que Deus vai nos conceder. Isso me faz lembrar de Jó. Porque a Bíblia fala que Satanás, ele estava querendo se alegrar com a provação que Jó estava passando. Se Jó, ele renunciasse à fé, se Jó desistisse de Deus no momento da dor, no momento da luta, o adversário iria se alegrar em ver Jó desistindo da fé. Eu fico imaginando o inimigo preparando a festa para comemorar a derrota de Jó. O inimigo já estava preparando tudo para comemorar a derrota de Jó. E qual era a derrota de Jó? Era Jó reclamar na prova. Era Jó desistir da fé no momento da adversidade. Mas quando Jó abriu a boca, o adversário pensou: agora ele blasfema. Agora ele vai negar a Deus. Agora ele vai blasfemar. Blasfemar significa xingar a Deus. Significa repudiar Deus. Porque Jó tinha perdido tudo, então o inimigo estava na expectativa de Jó reclamar de Deus, blasfemar. O inimigo estava nessa expectativa de Jó desistir da fé, desistir de Deus, amaldiçoar tudo e todos
e morrer. E com isso, Deus iria ser envergonhado, porque Deus tinha dito que não havia nenhum homem semelhante a Jó. E Satanás estava ali na expectativa, preste atenção, Satanás estava na expectativa de ver Jó reclamar, de ver Jó negar a fé. Então Jó abre a boca e diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de reclamar e negar a fé, Jó adorou a Deus. Jó exaltou a Deus. Jó glorificou a Deus na prova. Glorificou a Deus na luta. Glorificou a Deus na adversidade. A história de Jó você encontra no próprio livro que se chama o Livro de Jó. O que eu quero dizer com esta palavra é que o inimigo vai ser, mais uma vez, envergonhado. O adversário que pensou que você iria blasfemar, desistir da fé, ele está enganado e derrotado pelo sangue de Jesus. Em vez de reclamar, você vai adorar e exaltar o Criador. Porque maior do que a prova é a vitória, maior do que o gigante é a vitória, maior do que os inimigos é a vitória. Então descansa o coração, porque Deus está conosco. Esta é a primeira revelação que nós encontramos aqui no verso 1 do Salmo 30. O salmista está dizendo: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. O inimigo não vai se alegrar contra você. Pelo contrário, o inimigo será envergonhado, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? E o verso 2, olha só o que o verso 2 diz. Senhor, é a segunda revelação do texto aqui. O verso 2 diz assim, o salmista declara: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. O salmista está dizendo que recebeu a cura. Sabe o que isso significa? Significa que Deus está curando você. Existem pessoas que estão enfermas, doentes, me ouvindo agora, mas Deus está visitando você com a cura. Receba a cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Existem pessoas que a doença é uma doença emocional. Existem pessoas que a doença é física, mas o salmista está dizendo que recebeu a cura através da oração. O salmista está dizendo que ele recebeu o milagre da cura através da oração. Possivelmente o salmista aqui, que escreveu esse salmo, estava doente. Possivelmente ele estava enfermo. Porque nos versos seguintes ele fala que Deus livra ele da morte. Então possivelmente ele estava em um momento de doença. Mas ele foi conversar com Deus. Ele estava doente, mas ele foi conversar com Deus pedindo a cura. E quando ele pediu a cura, ele recebeu a cura através da oração. Eu não sei quem está doente, mas eu sei que Jesus Cristo, o médico dos médicos, o cirurgião que opera e não deixa cicatrizes, o médico que opera sem precisar de bisturi para abrir, o médico que vai nas profundezas da saúde, o médico que cura, o médico que salva, o médico dos médicos que curou o salmista no capítulo 30 do Salmo
no Salmo 30, este médico dos médicos do Salmo 30, que visitou o salmista com a cura, ele te visita hoje e traz a cura para o teu corpo, a cura para a tua alma, a cura para o teu espírito. Coloque a mão, por favor. Coloque a mão no lugar da dor. Pastor Bruno, eu sinto uma dor no meu braço. Então coloque a mão no braço que dói. Pastor Bruno, eu sinto fortes dores de cabeça. Então coloque a mão aí na cabeça. Pastor Bruno, eu sinto dores no peito. Então coloque a mão no peito. Aonde você sente as dores, coloque a mão, porque eu quero entregar em nome de Jesus esta cura para você através da palavra e através do poderoso nome de Jesus. O Deus que curou o salmista no Salmo 30, te visite agora, trazendo a cura nos pés, a cura nas mãos, nos braços, nas articulações, nos nervos, no sangue, nos rins, nos pulmões, no estômago, em todo o aparelho digestivo, no coração, no pulmão, na pele, na carne, nos ossos, nos nervos. Que o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus, o médico dos médicos, te visite agora neste momento e que toda dor, que toda doença desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, doença, nós ordenamos, saia do corpo, saia desta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, tome posse do milagre, tome posse da cura, tome posse da bênção do Salmo 30 na sua vida. Então, nesse verso de número 2, o salmista está dizendo: Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele estava pedindo o socorro de Deus. Observe o verso 2. Observe junto comigo. O verso 2 do Salmo 30. O salmista está dizendo: Senhor, meu Deus, clamei. Eu clamei por socorro. A coisa estava séria. Só grita por socorro quem precisa de um socorro. Ninguém vai gritar por socorro por acaso. Ninguém vai gritar por socorro em vão. Se uma pessoa está gritando por socorro, é porque precisa desse milagre. É porque precisa desta cura. Então o salmista no Salmo, aqui o Salmo 30, ele está gritando por socorro. E ao gritar, ao clamar por socorro, Deus visita o salmista e traz a cura da doença que ele estava enfrentando. O salmista não diz que tipo de doença é esta, mas algo estava acontecendo aqui. E o verso 2 nos revela: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. E este mesmo Deus que visitou o salmista com a cura, este mesmo Deus que não permitiu os inimigos do salmista se alegrar na derrota dele, Deus também não vai permitir que os teus adversários venham se alegrar na tua derrota. Aqueles que esperam a tua derrota verão a luz da glória e da vitória de Deus na tua vida. Aqueles que desejam o teu mal verão você sorrindo. E vão dizer assim, ó, presta atenção. Vão dizer da seguinte maneira: eu fiz um feitiço, olha só como vão falar, ó. Eu fiz um feitiço contra ela. Eu fiz um feitiço contra ele. Eu fiz uma feitiçaria para destruir a vida dela.
mas essa mulher anda mais feliz, anda mais alegre, mais sorridente. Quem fez o feitiço contra a tua vida não vai entender por que você está sendo tão vitoriosa e tão abençoado. Porque o efeito do feitiço vai ser o contrário. Pegou a visão? Fizeram um feitiço para te destruir. Mas o efeito foi contrário, porque Deus transformou a maldição em bênção. Então, em vez de destruir você, Deus está te dando vitória e bênção. E o inimigo vai ficar confuso, vai ficar sem entender nada. Quem fez o feitiço vai dizer assim: eu fiz o feitiço para destruir o casamento dela e o casamento dela está sendo ainda mais abençoado. Eu fiz o feitiço para destruir a família dela e a família dela está sendo ainda mais abençoada. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Já ouviu essa frase? Que o feitiço virou contra o feiticeiro? É isso que vai acontecer. Não tenha medo se fizeram um feitiço contra você. Não tenha medo se jogar uma praga contra você. Não vai pegar em você, sabe por quê? Porque Deus é o teu escudo. Deus te guarda no esconderijo do Altíssimo. A bruxaria, o feitiço que fizeram contra a tua vida não funciona, porque você está blindada, blindado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A sua casa está cercada por anjos e o mal não pode chegar na tua vida. Você está debaixo da bênção de Deus, diga amém. Coloque essa frase nos comentários: eu estou debaixo da bênção. Eu estou debaixo da bênção. E isso confunde o inimigo. Deixa o inimigo confundido. Para analisar comigo. A mulher foi lá, ou o homem, né? Fez o feitiço para destruir a vida do outro. Mas esqueceu aquela pessoa que aquela outra pessoa gosta de orar, é mulher de oração. Então, em vez do feitiço funcionar, o feitiço deu errado e a pessoa a cada dia está sendo ainda mais abençoada, ainda mais vitoriosa. Ou seja, quem deseja o teu mal, vai ver o teu bem. Quem deseja você cair, vai ver você de pé. Quem deseja ver você chorando, vai ver você sorrindo. Quem deseja ver você doente, vai ver você cheia de saúde para a glória de Deus. Quem deseja ver você atribulada, vai ver você na vitória, na vitória, na vitória para a glória de Deus. Quem deseja ver a tua família destruída, vai ter que ver a sua família sendo abençoada e sendo cada dia mais e mais construída na presença do Senhor. Então, por isso, descansa o teu coração, porque o teu advogado não dorme. Descansa o teu coração, porque o médico dos médicos não dorme. Descansa o teu coração, porque o juiz dos juízes não dorme. E ele te defende, ele te guarda, ele te guia, ele te protege, ele direciona os teus passos. E a bênção do Salmo 30 está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quantos creem nesta palavra, diga: eu recebo esta palavra na minha vida. Amém? Essa é a mensagem que Deus me entregou. Salmo 30, verso 1 e verso 2. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Deus não vai permitir a alegria do diabo. Deus não vai permitir o inimigo se alegrar. Sabe por quê? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E o verso 2 diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti
por socorro e tu me curaste. Receba de Deus a cura para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, em nome de Jesus. E na força desta palavra, oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, a tua palavra foi mencionada, a tua palavra foi pregada, e nós cremos que tu és o Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor é o Deus que realiza o sobrenatural, é o Deus que faz milagres, é o Deus que concede vitória para o teu povo. E na tua presença aqui estamos, ó Pai amado e querido, para te pedir a bênção do Salmo 30 sobre as nossas vidas. Que a bênção do Salmo 30 esteja em nossas casas. Que a bênção do Salmo 30 esteja em nossas famílias. Não permita que o inimigo se alegre, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo triunfe, mas que o inimigo perca mais uma vez a batalha, porque tu estás conosco para nos ajudar. Que todos os levantes do adversário sejam destronados, abatidos no nome de Jesus. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor abençoe a tua igreja para a glória do teu nome. Nós intercedemos e oramos e pedimos. Aqueles que estão doentes, que o Senhor continue abençoando na saúde. Em nome de Jesus, restaura a saúde, abençoa. Em nome de Jesus, venha abençoar o teu povo, trazendo a saúde emocional, trazendo a saúde física, trazendo a saúde espiritual, a saúde para o corpo e para a alma. O Senhor traga na vida de todos aqueles que me escutam agora. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e te pedimos. Visita neste momento com saúde, abençoa o teu povo com paz, para a glória do teu nome. Concede a vitória, a proteção e guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja que aqui está, diga amém, e graças ao nosso bondoso Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas na presença do Senhor. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.